Salve, salve turminha, tudo tranquilo? Muito bem. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esses povos, né, que destruíram o Império Romano. Esses povos eram conhecidos aí como povos bárbaros. Alguém aí sabe quem são os povos bárbaros? Arumã? Pode falar. Arumã achar que bárbaro ser pessoa sem educação, pessoa que joga papel, que polui, pessoa que destrói natureza, ser bárbaro. Muito bem, senhor Arumã. De certa forma, o senhor tem razão. Mas bárbaro, no contexto que nós estamos dizendo, são vários povos que viveram na região norte da Europa, nas fronteiras do Império Romano, não é? Esses povos também são conhecidos como germanos. Vamos dar uma olhadinha no mapa. Olha só, pessoal, esse mapa que vocês estão vendo aí, né, laranja e roxo, é todo o Império Romano, né? Olha só, ele pegou boa parte da Europa ali, né, da Ásia e também da África, né? Notem ali atravessando o Mediterrâneo, não é? Mas olha só, olha um pouquinho mais ao norte ali, a Germânia, né? Região da Germânia. É ali que viviam os povos bárbaros, também conhecido como germanos. Vamos dar um zoom aí no mapa, olha lá, ó. Anglos, saxões, lombardos, suevos, godos, vândalos, né? Esses aí são os principais povos aí que viviam naquela região ali, não é? Da Germânia. Professor, é germanos ou bárbaros? Bom, hoje a gente conhece pelo menos aqueles povos que viviam ali na região da Germânia, nós conhecemos como germanos. Mas a gente tem que entender um pequeno detalhe. Naquela época, pessoal, a gente está falando aí mais ou menos há 400 anos depois de Cristo, né? No ano 400 depois de Cristo, os romanos, eles chamavam todos os povos que não falavam suas línguas, que não cultuavam seus deuses, que não tinham aí os seus costumes, né? Eles chamavam de povos bárbaros, vocês estão entendendo? Então, qualquer povo, não é? Seria bem provável, não é? Se um romano pegasse uma máquina do tempo, por exemplo, e viesse aqui para o Brasil, né? E encontrasse, né? Com o nosso povo, com certeza eles chamariam a gente também de bárbaros, né, pessoal? Isso é quase que, naquela época, vamos pensar assim, quase que um xingamento, né? Quase uma forma de menosprezar aí esses povos, né? Porque o romano não, o romano ele se considerava o civilizado, né? O culto, né? O dono aí da cultura verdadeira e perfeita. Correto, pessoal? O senhor quer dizer que esta expressão, bárbaro, era usada pelos romanos de forma pejorativa? Em referência aos povos germânicos, é isso? Sr. Juan, exatamente isso, né? Então, todos os povos que não falavam a língua romana, né, o latim, como eu disse, né, não cultuavam seus deuses e tudo mais aí, eles eram chamados de bárbaros, né? Exatamente como o senhor colocou aí, pejorativamente, né? Quase como se fosse ali um xingamento, não é? Bom, mas nós temos que entender, pessoal, que esses povos, né, que nós chamamos aí de bárbaros, né, referência à época que nós estamos falando, não é um povo só, ok? A gente tem que entender que não se trata de um único povo, na verdade são vários povos aí, ok, pessoal? Inclusive que guerreavam entre eles mesmos, né? Havia diferenças, inclusive aí algumas formas, né, de se vestir, algumas características culturais, né, eram diferentes entre si. Alguns, é claro, aqueles que viviam ali na região da Germânia, como nós vimos, né, os godos, os ostrogodos, os visigodos, eles tinham uma língua muito parecida, tá, pessoal? Provavelmente uma língua que teve uma origem comum, não é? A língua deles era muito parecida, havia alguns sotaques diferentes entre eles ali, mas nem por isso eles deixavam de guerrear entre eles, né? Bom, para vocês terem uma ideia de que eles não eram iguais, vocês podem comparar os nossos índios, por exemplo, não é? A gente fala índios, né? Mas tem lá o Tupi, o Guarani, o Yanomami e assim vai, né? Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens, tá, pessoal? De alguns povos chamados bárbaros aí, para vocês terem uma ideia da diferença, né? Até mesmo da forma de se vestir, ok?
vamos começar então aí pelos hunos. Os mais temidos dos povos bárbaros, os hunos. Eles vieram da Ásia, tá, pessoal? Até mesmo pelas características físicas, né? Tem aí o cabelinho liso, preto, né? Os olhos puxados e a estatura média baixa, 1,60 m, tá? Esses são os hunos. Uma curiosidade, raramente eles desciam dos cavalos em batalhas e eles eram muito bons no arco e na flecha. Estes são os celtas. Os celtas viviam, como a maioria, né, como todos os povos bárbaros aí, exceto os hunos, viviam no norte da Europa, tá, galera? Aonde hoje aí seria a região da França, Alemanha ali, tá? E eles tinham uma hierarquia militar muito bem estabelecida, ok? Olha só a diferença aí, até mesmo nas vestimentas, né? A civilização também aí é muito curiosa, né? Hoje em dia, inclusive, é muito explorada aí no mundo do cinema, no mundo dos quadrinhos, né? São os Vikings. Alguém sabe aí quem são esses Vikings? Senhor Juscelino, pode falar. Ah, senhor, eu sei quem são esses Vikings. É aqueles que tem um chapéu de chifre, né? Que usa aquelas barbonas assim, igual a mim, né? São esses, né? Senhor Juscelino, muito bem lembrado, né? Na verdade, aí, a... todo mundo, né, quando a gente fala em Vikings, ou até mesmo a palavra bárbaro, né, já lembra desse chapeuzinho aí com chifre, tá? Mas veja bem, senhor Juscelino, não existe nenhuma prova de fato, tá? Que eles usavam este chapéu aí com chifres, né? A imagem mais correta e mais próximo, né, mais próximo do real, seria essa imagem que eu vou colocar aqui agora, tá? Olha só. Esse é o Viking, tá, pessoal? Assim como a maioria aí, né, dos povos bárbaros, né, exceto os hunos, a grande maioria deles tinha algumas características comuns, né, características físicas comuns aí, que eles eram altos, né, eles tinham aí os olhos claros, né, os olhos azuis, geralmente ou eram louros, né, ou ruivos, ok? E essa era a vestimenta aí de um viking tradicional, assim como aí a sua arma, né, o machado, ok? A gente não pode deixar de falar, né, pessoal? O cinema soube e ainda sabe, né, muito bem explorar a cultura nórdica, né, a cultura dos bárbaros. Um belo exemplo aí seria Thor Ragnarok. Está tranquilo? É o Hulk dentro da banheira. Há quanto tempo está assim? Assim como? Assim, verde, grande, tapado. Hulk sempre Hulk. Como chegou aqui? Vencendo. Trapaceando, hã? Eles usavam isso aqui quando venceu? Como chegou a este lugar? Quinjet. Isso. Então onde está o Quinjet agora? Thor, de fato, pessoal, foi aí um dos mais importantes deuses da cultura nórdica, ok? Thor era conhecido como deus do trovão. Seu pai, Odin, o deus da guerra. E o lugar onde eles moravam, Asgard, na verdade era o céu para os povos germânicos, ok? Bom, na cultura germânica, quando um guerreiro era corajoso, morria em batalha, né, provando ali a sua coragem, eles acreditavam que essa pessoa ia aí ao céu, ou seja, eles iam para Asgard, ok? Outro grande sucesso também do cinema, dos quadrinhos, né, desenhos animados, baseado aí nesses povos bárbaros, foram o Obelix e Asterix.
Devido a seus métodos desleais, esse senhor César aniquilou 3/4 do nosso exército, majestade. Calma, crianças. Mas todos os homens livres restantes no país estão aqui agora e vamos lutar até o fim. Ah! Asterix, Obelix, apresenta o Jolitorax. Chegou da Bretanha e veio nos pedir ajuda para resistir à invasão romana. Encantado, me sacuda a mão. Ave, estamos procurando um gaulês clandestino que chegou do continente. Hello? Não. Hello. Hello? Não. Um instante. É hello. Hello? Não. É hello. Em nome de Roma, eu requisito esse barril. O barril é meu. Não. Larga! Asterix e Obelix foram tirados aí, na verdade, né, de povos reais. São chamados gauleses, galera. Eles existiram de fato mesmo ali e moravam, né, viviam nas fronteiras norte do Império Romano aí. É muito engraçado que no desenho, né, os romanos vivem tentando aí destruir, vivem tentando tomar aquela pequena aldeia de gauleses, né? E esses gauleses tomam lá a sua poção mágica, né? Ficam super fortes e acabam com os romanos sempre. Outro personagem aí, tendo por base, né, os povos bárbaros. Esse é o Conan. Foi criado aí no final da década de 70, né? Como história em quadrinhos e acabou também indo parar nos cinemas, ok? Muito bem, muito bem. Este, para quem não conhece, é Hagar. Foi criado em 1973 por Dick Brand. E ele faz parte, desde então, das tirinhas de vários jornais aí por todo o mundo. Olha lá o chapeuzinho de Viking, não é? Olha lá. Esse aí é mais um personagem baseado aí nos povos bárbaros. Bom, pessoal, então vocês aprenderam aí um pouquinho mais sobre os povos bárbaros, né? Não vamos esquecer que não é um povo exatamente, né? Não é um povo somente, né? Na verdade, são vários povos aí. Aqui nós trabalhamos alguns deles, não é? Até mesmo porque se fosse trabalhar todos, a aula ficaria muito extensa, não é? Então nós falamos um pouquinho aí dos hunos, dos celtas, né? Falamos também aí dos gauleses, né? Que inspirou aí o Asterix e Obelix, ok? Mas esses povos são muito importantes para a gente entender, né, como se deu o fim do Império Romano, não é? Eles sozinhos, pessoal, não destruíram o Império Romano, mas tivemos aí algumas consequências internas também, não é? Algumas consequências lá dentro do Império Romano que provocou aí a sua queda, né, o seu fim. Mas vamos analisar como era o Império Romano, tá, pessoal, antes das invasões bárbaras, ok? Olha lá. Toda essa parte laranja que vocês estão vendo aí era o Império Romano, né, pessoal? Ele era gigantesco, ele era muito grande, né? Ele pegava ali, se você vê à direita, né, do mapa, ele pegava a Ásia, né, passando por quase toda a Europa e mais abaixo ali, né, parte da África, né? Olha só. Agora vamos ver aí o que virou esse império depois que os bárbaros, né, começaram suas invasões. Vamos lá. Bom, pessoal, olha só. Este é o mesmo mapa, só que agora, não é? Após a invasão dos bárbaros, né? Então, veja lá. Então, o que era antes o Império Romano, agora serão vários reinos, né? Temos aí nessa parte rosa, né, que vocês estão vendo, um dos principais reinos bárbaros da época. Que época, professor? Pós o ano de 476, tá? Então tá lá, o reino franco, ok? Essa parte rosa aí. Mas temos aí vários outros reinos. A gente vai entender um pouco melhor como isso aconteceu, tá, pessoal? Como se chegou a isso na próxima aula, ok? Ah, é claro, antes que eu me esqueça, tá, pessoal? No ano de 476, vamos lembrar que o Império Romano era dividido em dois, tá?
a parte que os povos bárbaros vão dominar é essa parte que vocês estão vendo aí, né? A parte esquerda, né? A parte oeste. A parte leste, né? O Império Romano do Oriente, ele ainda vai sobreviver até o ano de 1453, né? Quando aí os turcos otomanos invadem essa parte e acaba destruindo aí, então, os dois lados do Império. Maravilha? Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Não percam a segunda aula e até logo. Tchau, tchau.